Há 15 dias, quando a gente teve o nosso último encontro. Você quer o foninho? Você vai falar? Então tá bom. Há 15 dias, quando nós tivemos o nosso último encontro, a gente começou a falar sobre a nossa relação de fé, a nossa relação com Deus, a nossa razão da nossa presença aqui, por que as coisas acontecem. E a gente tinha encerrado com aquela pergunta chatinha que é a seguinte: se Deus é onipotente, ou seja, pode tudo, e Ele nos ama daquele jeito que a gente mais ou menos consegue compreender, por que existe tanto mal no mundo? Por que existe pandemia? Por que existe tanta fome, medo, angústia, opressão, guerra e outras coisas do gênero, então? Porque em princípio, um paradoxo. Deus pode tudo, Deus nos ama de forma infinita, mas acontece esse monte de coisa ruim no nosso mundo, na nossa vida. Para a gente começar a entender o porquê que isso acontece e onde isso vai nos levar, a gente vai dar um passo atrás, que é primeiro começar a entender o que Deus quer de nós. Qual a nossa missão aqui na Terra? Além daquela vontade de Deus que nós dissemos no último encontro, de que Deus quer que nós deixemos que Ele nos ame, nós temos algumas missões aqui. E objetivos também. O principal deles é: Deus nos criou para viver o amor pleno, o amor infinito, o amor verdadeiro, o amor sem medida que Ele tem para nós, mas é um amor que está representado na união entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente não vai se aprofundar em Santíssima Trindade agora, porque é um tema bastante denso, complexo, que vai levar um bom tempo para a gente falar. Mas essa união entre Deus Criador, o Deus Pai, o Deus que se fez homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, Deus que se encarnou, e o Espírito Santo, essa união é a união do amor perfeito, ou a união perfeita do amor. E Deus quer que nós participemos desse amor. Mas para chegar a isso, o caminho é bastante complexo e depende muito de nós. Antes de nós chegarmos neste ponto final, que é viver esse amor perfeito, Deus nos coloca neste mundo com algumas missões, a principal delas buscar a nossa salvação, mas uma outra missão tão importante quanto, que é uma missão que talvez que a gente não preste atenção nesse job description que Deus passa para a gente, quando Ele nos coloca nesse mundo, que é de sermos co-criadores junto com Ele. Sermos co-criadores deste planeta, sermos co-criadores dessa vida. Sermos junto com Deus, por isso co-criadores, junto com Ele, ser criador, ser desenvolvedor de toda a criação que Ele trouxe para cá. Parece um negócio meio distante imaginar que nós somos criadores, assim como Deus. Parece quase uma heresia falar isso, mas não é. Se a gente pensar na criação inicial, de como era o mundo quando ele foi criado, e também nós não vamos entrar em discussão aqui de teoria criacionista, teoria evolucionista, de Big Bang, não precisamos falar de nada disso nesse momento, mas independente de como seja, se a gente pensar em como era o mundo quando Deus criou e como ele é hoje, a gente pode, obviamente, concluir que tem uma transformação absurda sob todos os aspectos. Uma transformação de coisas que nós construímos, prédios, carros, computadores, metrô, rua, hospital, cura de doença, ou tantas e tantas e tantas outras coisas que nós, a partir da mão do homem, óbvio que a partir com a inteligência que Deus nos dá, mas com a mão do homem nós criamos nesse mundo. Mas tem um passo antes ainda. Se nós não executássemos a nossa função, que é a função de co-criador que Deus nos coloca lá no início da criação, nos pedindo que nós cresçamos e nos multipliquemos nesse mundo. Ou seja, que nós
tragamos mais pessoas, mais humanos, mais filhos de Deus, coloquemos mais filhos de Deus nesse mundo, a gente vai entender que só existem quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Primeiro, sim, pelo dom que Deus nos dá, mas segundo, pela nossa participação, porque nós estamos cumprindo essa missão de co-criadores e fazendo com que o mundo se expanda em quantidade de pessoas e em criações. Então, nós não estamos aqui à toa. Além desse desejo de Deus de viver esse amor perfeito na união das 3 pessoas da Santíssima Trindade, nós temos a missão aqui de fazer esse mundo ir adiante, evoluir, crescer, desenvolver. Essa é a missão que Deus nos deu. Só que quando ele nos dá essa missão, originalmente, nós pensarmos o princípio de tudo, as coisas não eram para ser como elas são. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele nos concedeu originalmente dons que nós hoje não temos. São dons que a teologia chama de dons préternaturais. Desses dons préternaturais, um dos dons que nós tínhamos era o dom de não morrer. Esse era o princípio de Deus. Nós seríamos co-criadores aqui, nós não morreríamos. Essa é a ideia de Deus. Jesus fala muitas vezes nos evangelhos, no princípio não era assim, no princípio não era assim. Quando Jesus fala no princípio não é assim, ele fala em duas ideias, em duas traduções, vamos chamar assim, em duas lógicas. Na lógica do princípio como começo de tudo e na lógica do princípio como ideia. Então, na ideia original de Deus, quando ele cria, nós teríamos o dom préternatural de não morrer. Mas o que acontece? Nós, no nosso egoísmo, que a gente já falou no último encontro, na nossa vontade de querermos ser deuses de nós mesmos, donos da vida que Deus nos dá, donos da criação que Deus nos permite administrar, nós quisemos ser deuses de nós mesmos e nós permitimos que algo entrasse no mundo. Algo que vem mudar essa lógica desses dons préternaturais, que é o pecado. E aí a gente vai vir aqui. Hoje eu vou trocar de Bíblia, gente. Hoje eu vou com a Bíblia do Peregrino, que é mais fácil é uma tradução mais simples. A gente vai ver lá na carta de São Paulo aos Romanos. Quem quiser ler depois, está no capítulo 3, versículo 23. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. O ruim dessa Bíblia é que é pequenininha. Aqui. Romanos 3, versículo 23. Olha o que está escrito aqui. Até para a gente fazer um sentido maior, eu vou pegar dois versículos anteriores. Vamos começar no versículo 21. Diz assim São Paulo aos Romanos: contudo, agora, prescindindo da lei, apesar de testemunhada pela lei e pelos profetas, revela-se essa justiça de Deus que salva, pela fé em Jesus como Messias, válida sem distinção para todos os que creem. Todos pecaram e estão privados da presença de Deus. Em outras traduções, a gente vai encontrar todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, a gente vai entender o seguinte: Deus nos criou para viver essa glória com Ele, para viver junto com Ele, esse amor com Ele, mas, a partir do momento que nós pecamos, nós ficamos privados de viver esta glória de Deus. Então, aquele dom préternatural, aquele plano do princípio de Deus, ele acaba se quebrando a partir do momento que nós entramos no pecado. E esse pecado, nos privar da glória de Deus, é exatamente nos desconectar de Deus. A partir do momento que o pecado toma conta da nossa vida, e aí não é viver uma vida de pecado o tempo todo, não precisa ser um depravado. A partir do momento que nós cometemos um pecado, ele já é suficiente para nos desconectar de Deus e nos privar da glória de Deus. Agora vamos entender o pecado assim, porque a gente costuma olhar o pecado só como moralismo, né? Os moralismos que a igreja coloca. Na verdade, quando a gente conversou no encontro passado sobre as revelações, a forma como Deus vai se revelando para nós,
você viu que tem um momento lá no começo, com Moisés, que Deus, para explicar melhor para o povo, olha, deixa eu mostrar para vocês o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que vai fazer bem e o que, que vai fazer mal. Ele fez os 10 mandamentos, escreveu nas tábuas da lei. Quando Deus nos passa essa lei, a única coisa que ele está querendo colocar ali, olha, eu quero que vocês vivam esse amor pleno comigo. Só que se vocês fizerem esses pecados aqui, se vocês cometerem esses pecados aqui, vocês vão se desconectar desse amor e vocês estarão privados dessa glória. Então, quando nós falamos em pecado, nós falamos em coisas que Deus nos explica, nos traz, dizendo, olha, não faça isso. Isso faz mal para você, filho meu. Você, Gabi, você, Lorival, você, Manelina, você, quem quer que seja. Deus está dizendo isso. Ele não está dizendo, ah, não, eu vou privar você. Você não pode ter sexo depravado com todas as pessoas que você quiser. Deus não está nos proibindo disso porque ele não quer que nós vivamos o prazer genuíno do sexo. É porque ele sabe que a partir do momento em que nós vivemos a vida sexual de uma forma que é dissonante daquilo que é o plano dele, nós vamos nos perder, nós vamos nos desconectar dele, nós vamos entender o sexo de forma diferente. Não vou aprofundar nisso, quando a gente for falar de 10 mandamentos, a gente fala mais. Mas é só para usar um exemplo de que quando Deus coloca uma lei, quando Deus nos coloca uma proibição, é porque ele sabe que que isso vai fazer mal para a gente. De novo, é o exemplo do pai que proíbe o filho de comer doce antes do almoço ou da janta. Apesar do filho não entender, o pai sabe que aquilo faz mal. Então, tudo que Deus nos coloca como pecado é porque Deus sabe que isso nos faz mal. Pois bem, o problema é que o pecado, quando ele entra no mundo por Adão e Eva, quando os nossos primeiros pais pecaram, e, de novo, não vamos entrar na discussão de o que é história e o que é alegoria. Vamos partir do princípio do que está nas Sagradas Escrituras e dos ensinamentos que Deus quer nos passar. Sejam eles tendo acontecido ipsis literis ou não, quando a gente for falar de Sagrada Escritura, que vai ser o próximo conjunto de encontros, a gente discute isso. Mas quando o pecado entra no mundo por meio de Adão e Eva, que quiseram ser deuses de si próprios, e essa desconexão acontece, o pecado passa a estar presente na existência de todo ser humano. Nós já nascemos com o pecado original. Pecado original significa que não é um pecado falsificado, não. O original, nesse sentido, é de origem. É onde tudo começou. Então, a partir desse tudo começou, nós nascemos sem o dom préternatural de viver eternamente, e nascemos com desequilíbrios. Onde é que a gente encontra o efeito do pecado original? Sabe qual é o melhor jeito de você identificar? Pega o Luca. Pronto. Vocês todos já conviveram com o Luca. Gabi menos, mas todos já conviveram com o Luca. Tenta tirar alguma coisa do Luca a hora que ele tá brigando para ver o que ele vai fazer. Ele vai brigar, ele vai bater, ele vai tentar dar tapa, ele vai gritar, ele vai dar show, ele vai chorar, ele pode reclamar. É que uma criança que não tem consciência já faz uma malcriação desse jeito. Ele não tem consciência, mas ele faz malcriação. Você pega qualquer criança numa escolinha aí de 3, 4 anos, uma pega o brinquedo da outra, pronto, o egoísmo. Ah, eu quero só para mim, eu não dou para você. Quantas vezes a gente já não viu criança falando, não, é só meu, não vou dar para ninguém. Que é isso? Isso é egoísmo. Agora, como é que uma criança de 3 anos, de 4 anos, que não tem nenhuma consciência, já tem atitudes egoístas de fazer mal para os outros e etc? Porque ela nasce, como todos nós nascemos, com o pecado original. Esse desequilíbrio interno, ele gera todos os nossos problemas. De novo, sem entrar muito no mérito, falaremos mais adiante, mas tem pessoas que têm o desequilíbrio interno de ser cleptomaníaco, tá? Que não pode estar numa sala de aula, por exemplo, que rouba a caneta de um, não pode estar numa reunião que rouba a bolsa do outro, tem gente que é assim. É uma desordem interna que ela não consegue controlar.
Nós falamos do sexo. Tem pessoas que são completamente viciadas em sexo e coloca tudo a perder porque esse desequilíbrio interno desse vício em sexo faz com que ela haja de forma incorreta. Tem gente, não estou falando ninguém da minha família, tá? Que tem o desequilíbrio da irascibilidade, de ser irascível, de ser irritado, tá? Não estou falando de ninguém da minha família. De por qualquer coisa estourar, falar um monte de palavrão e querer jogar fora, querer picar o pé e etc. E tal. O que é isso? Isso é um desequilíbrio interno. Como todos nós temos, todos. Vou ficar falando de cada um aqui, mas todos nós temos os nossos erros, os nossos defeitos. Quando no nosso íntimo, do nosso quarto, no espelho, a gente olha e fala assim, nossa, como eu faço isso aqui errado? Tudo isso se dá porque nossos pais, os nossos pais primeiros introduziram o pecado na nossa vida. E aí, daí em diante, tudo degringolou. E aí, esse pecado nos impede, dentre outras coisas, de ter acesso a esse amor de Deus que nós falamos. Esse amor gigantesco de Deus, nós não conseguimos ter acesso diretamente a esse amor. Esse pecado impede que esse amor de Deus se manifeste no nosso mundo. E nós possamos viver esse plano de felicidade de Deus. Então o problema está ali. A origem disso é o pecado. O pecado, ele é como uma redoma, tá? Que impede que a graça de Deus nos alcance. E aí lá na frente, nós vamos entender, sem também antecipar, o porquê que existe a confissão. Porque é a confissão que vai nos redimir do pecado, nos colocar em estado de graça. Não precisamos nos preocupar com essa expressão agora, mas é quando você consegue o perdão dos seus pecados a partir de um sacerdote, e não vamos agora entrar no porquê que o sacerdote tem esta prerrogativa, mas nesse momento nós nos reconciliamos com Deus, por isso que é o sacramento da reconciliação, e aí a gente passa a ter essa conexão direta. E aí nós estamos em estado de graça, e aí a graça de Deus nos alcança. Quem é católico e vive a confissão com frequência, consegue perceber a diferença que você fica quando você sai de uma confissão e quando você fica muito tempo sem se confessar. Quando a gente sai de uma confissão, a gente sai com aquela sensação real de que, nossa, posso morrer agora. Tô pleno, tô tranquilo, tô leve. Parece que as coisas do mundo não nos atingem, porque nós estamos em estado de graça. Nós conseguimos que esse amor de Deus se manifeste. Só que com o passar do tempo, a gente vai pecando de novo, degringola tudo de novo, aí a gente precisa voltar. Pois bem, vamos rever aqui, a gente leu um trechinho, mas a gente vai ler de novo o que a Sagrada Escritura nos descreve lá atrás, quando o pecado é introduzido na nossa vida, no nosso mundo. Lá em Gênesis, no capítulo 3. No capítulo 3 começa assim: a serpente era o animal mais astuto de todos os que o Senhor Deus havia criado. Ela disse à mulher: então Deus vos disse para não comerdes de nenhuma árvore do parque? A mulher respondeu à serpente: não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Somente da árvore que está no meio do jardim, Deus nos proibiu comer ou tocar, sob pena de morte. Até aqui, a morte não existe. A serpente replicou: nada de pena de morte. Acontece que Deus sabe que vossos olhos se abrirão quando comerdes dela e sereis como Deus. Olha aqui a gente querendo ser Deus. Versados no bem e no mal. Então a mulher percebeu que a árvore tentava o apetite, a tentação do demônio. Era uma delícia de ver e desejável para adquirir discernimento. Pegou o fruto da árvore, comeu e o ofereceu a seu marido, que comeu junto com ela. Os olhos dos dois se abriram e descobriram que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Ouviram o Senhor Deus que passeava pelo jardim na brisa do dia. O homem e sua mulher se esconderam entre as árvores do jardim para que o Senhor Deus não os visse.
Mas o Senhor Deus chamou o homem. Onde estás? Ele respondeu: Eu te ouvi no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. O Senhor Deus lhe replicou: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore proibida? O homem respondeu: A mulher que me deste como companheira me ofereceu o fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: O que fizeste? Ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Primeira coisa, por que eles pecaram? Tá claro. Sereis como Deus, foi o que a serpente prometeu para eles. E eles queriam ser como Deus. Então eles foram lá e comeram. Qual foi a primeira coisa que a mulher fez quando ela peca, quando ela come do fruto? Tá? Desobedeceu? Antes, na verdade, ela desobedece e come. E aí ela dá o fruto ao Ó, seu marido. Então o isso, que ela está fazendo aqui? Ela está levando o outro a pecar. isso. Ela peca, e a partir do momento que ela peca, a primeira coisa que ela faz é levar o outro a pecar. Efeito do pecado na nossa vida. E o que é que ambos fizeram quando pecaram? Segundo ato, fugiram de Deus. Tiveram vergonha de Deus. Antes eles estavam nus e não tinham vergonha de Deus. E aí eles passaram a fugir porque eles tinham vergonha de Deus. Então o pecado faz o que conosco? Nos faz ter vergonha de Deus. Quantas vezes a gente na nossa vida, seja nós que estamos aqui ao vivo, ou quem está assistindo depois, que a gente está naquele momento que a gente cometeu pecados, fez coisas das quais nós nos arrependemos, e a gente não consegue nem fazer uma oração. A gente até quer fazer uma oração, mas a gente está se sentindo tão mal por conta daquele pecado horrível que a gente cometeu, que a gente não consegue fazer a oração. É a mesma situação. Nós estamos com vergonha de Deus. Nós estamos fugindo de Deus. Quanto mais nós pecamos, mais vergonha de Deus nós temos. Parece que quando a gente sente que está com o pecado latente, a gente tem vergonha até de entrar na igreja. A gente na igreja senta lá no fundo. Mas você está no fundo aqui para ver se ele não me vê aqui no fundinho. É a desconexão, a partir do momento que a gente está desconectado de Deus. E qual foi a segunda coisa que o homem fez depois que pecou? A primeira foi fugir de Deus. E a segunda? Entregou a mulher. Deus apertou ele. Foi ela que me deu. Esses são os efeitos imediatos do pecado. A gente leva o outro a pecar, e a gente faz muito isso. A gente fica com vergonha de Deus, a gente foge de Deus, a gente entrega o outro, a gente é cagueta, X9, bota o outro também. Ao invés de ter compaixão e defender, não, a gente quer que o outro se lasque também. Esse é o efeito do pecado. E a gente não consegue evitar. Sai de dentro de nós porque a nossa raiz, infelizmente, desde este pecado original, ela é ser pecador. Então aí a gente começa a entender, óbvio que não é uma resposta completa ainda, por que existe tanta bagunça nesse mundo? Porque todos nós somos pecadores e uma grande parcela, para tentar não ser tão injusto, é muito pecador. E não está nem aí preocupado que está pecando, e muito menos está correndo atrás para tentar encontrar o caminho. Uma vez eu ouvi de um padre uma frase que é maravilhosa. Numa confissão, inclusive. Ele falou assim: mais vale a direção para a qual nós estamos apontados do que a distância a qual nós estamos de Deus. Em outras palavras, tem muita gente que fala assim: eu não vou lá na igreja, não. Tem um monte de gente que vai lá, vai na missa todo domingo, tem um monte de pecador. Um trai a mulher, o outro bate no filho, o outro não sei o quê, o outro não sei o que lá, etc e tal. Tá certo? O lugar de pecador é na igreja. Esse é o lugar de pecador. É ali que você vai buscar a sua reconciliação com Deus e buscar evitar repetir o seu pecado. Então, porque se as pessoas fossem santas, não precisava de igreja. Já vivíamos diretamente ligado a Deus.
Então, sim, lugar de pecador é na igreja mesmo. É lá que a gente tem que buscar. Então, a gente tem que estar sempre buscando ir contra esta corrente do pecado. Só que tem uma coisa. Jesus disse: sem mim, nada fazeis. Lá no início da igreja, muitos séculos atrás, existia um frei que criou uma ideia que depois foi colocada como heresia, que é o pelagianismo. Pelagianismo é uma heresia desse frei que ele tentou colocar como verdade que nós não precisamos de Deus para ser salvos. Que a gente por si só já consegue resolver todos os nossos problemas e ser salvo. É uma heresia, sim, porque, de novo, é só ler onde Jesus disse: sem mim nada fazeis. É por isso que todo início de encontro, não fica gravado, para quem não participou ao vivo ainda, nós rezamos a oração do Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo, porque sem a presença de Deus, sem a inspiração do Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada, nem trocar essa ideia aqui. Da mesma forma, sem uma ajuda externa, a gente também não consegue se livrar do pecado e transformar o nosso coração. E é por isso que a gente busca Deus. Para tentar se redimir, se livrar desse pecado e conseguir executar o plano que ele tem para nós. O plano de sermos co-criadores, de vivermos o amor com ele, de desenvolvermos esse mundo, de povoarmos a terra, de colocarmos mais filhos dele no céu e vivermos a graça que ele nos tem reservado. Então é por isso que a gente busca. Então não é vergonha ser pecador. Todos nós somos. Todos nós temos os nossos vários pecados. Todos nós temos as nossas fraquezas. Mas vale para que direção nós estamos apontados. Eu quero buscar melhorar? Sim. Qual é uma das formas? Entender melhor como é que o pecado age na nossa vida e entender que muitas vezes existem pecados que nós cometemos que a gente nem sabe. A gente pode até não ser, vamos chamar assim, punido por esse pecado por conta da nossa falta de ciência de que aquilo é pecado. Mas ainda assim, aquilo nos faz mal. Então a gente precisa saber, sim, o que é que nos faz mal. O que é que Deus nos ensina que nos faz mal. Olha o que acontece quando nós, por nós mesmos, tentamos resolver este problema que o pecado nos traz, que é viver longe da felicidade que Deus nos deseja. Nós buscamos tentar encontrar essa felicidade em outras realizações, só que a gente tenta por nós mesmos. E quais são as felicidades que nós buscamos e nós encontramos? A desordem, a felicidade sexual, a felicidade no álcool, nas drogas, no materialismo, na ganância. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, porque se eu tiver, eu vou ser feliz. Vocês conhecem alguém que conseguiram ser feliz só por ter alguma coisa, só porque conseguiu comprar? Eu não conheço. E se ela falou que ela tá mentindo, pode ter certeza, porque não vai encontrar nunca. Não vai encontrar nunca, porque não é aí que a gente vai encontrar a felicidade. O que o Will mais atendia no escritório era empresário multimilionário, que, tipo, eu tenho que comprar tudo, mas perdeu o sentido. E posso falar? Óbvio que todo mundo quer ter condição de ter coisas legais, um carro legal, poder fazer um churrasco para a família, viajar. É evidente que nós temos esse desejo e é lícito ter. O que não é adequado é a gente procurar, achar que ali vai estar a felicidade. Ali vai estar uma alegria momentânea, que é justo, mas não vai estar a felicidade. Gabi, eu vou falar para você, eu conheço alguns multimilionários também. Assim, nego que tem dinheiro para queimar, que nem fósforo acendendo fogo no fogão, e são pessoas completamente vazias. Só que são pessoas tão distantes de Deus que, assim, até ela entender que não está aí o que ela está procurando, leva tempo. E você sabe o que é pior? Eu tenho a sensação de que quanto mais as pessoas têm, mais dificuldade. Talvez seja isso que Jesus quis dizer, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque parece que quanto mais posses as pessoas têm,
Mas elas buscam as posses, aí elas não encontram, aí elas buscam as coisas, aí elas não encontram, aí chega uma hora que tem tanto dinheiro que pode ter absolutamente tudo. Eu conheço uma pessoa que é um amigo, tá? Um colega próximo, que ele é uma pessoa que ele pode ter absolutamente tudo. Eu vi esses dias na internet que estão vendendo um iate de 200 milhões de reais. Se ele quisesse comprar, ele compraria, não faria nem cosquinha. Você imagina como deve ser horrível viver essa sensação? Eu posso ter tudo o que eu quiser, a hora que eu quiser, no estalar de dedos. Pode parecer um negócio bom, mas deve ser uma prisão, olha, enlouquecedora. Você não ter a coisa de você lutar, de você ir atrás, de você batalhar, de você fazer por onde. Então não tá aí a felicidade. Mas aí onde é que a gente vai buscar quando a gente não encontra no materialismo? A gente busca em falsos ídolos. O BBB, o Felipe Neto, a Anitta, a não sei quem, Ó, o citou os Lula, bons, hein? o Bolsonaro. BBB, Felipe Neto, Anitta. Peguei ídolos bons, né? A gente busca aí, só que também não se preenche. Também a gente não consegue se encontrar. Meu amor, cuidado que você está entrando, cada hora com uma conta diferente, já tem 3 contas suas aí. Tenta sair, por favor, porque tá bagunçando a tela aqui, tá? Mas enfim, Desculpa. continuando. Bom, você já está conectada, fica tranquila, a gente te ouviu, tá bom? Beleza. Apesar de ter 3 de vocês. Só não liga a câmera e ficar de pijama, tá? Tá. Bom, a gente não encontra no materialismo, não encontra nos ídolos e a gente vai buscar em outros caminhos, então. É aí que começa a entrar bruxaria, curandeirismo, satanismo, astromancia, previsão do futuro e outras coisas do gênero, porque a gente vai buscando caminhos, porque a gente não encontra em lugar nenhum, porque a gente busca sempre no lugar errado. Só que nós somos cegos e totalmente incapazes de encontrar esse caminho. Não adianta a gente pedir para outra pessoa, para outro ídolo, para o nosso vizinho, porque a outra pessoa também é cega, ela também está no pecado. Então, assim, nós não conseguimos encontrar por nós mesmos. Se a gente olha para o lado, a pessoa do nosso lado também está no pecado, também não consegue nos indicar. Então, tem uma notícia bastante delicada para dar para vocês. Este problema do pecado é um problema que nós não temos condição de solucionar. Nenhum homem consegue salvar a si próprio. Nenhum. Como é que a gente faz, então? Aí começa a ficar mais difícil, né? Qual é a maior consequência que o pecado traz na nossa vida? Vamos voltar lá na carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo estava inspirado quando falava para os romanos, ensinando sobre essas questões do pecado. Lá no capítulo 6 agora a gente vai. Capítulo 6, no versículo 23. Esse capítulo todo fala sobre isso, mas vamos falar especificamente sobre aqui. Vou ler a partir do 21, tá? E me encontro com esta fatalidade. Desejando fazer o bem, põe-se ao meu alcance o mal. É São Paulo aqui dizendo, ele também, São Paulo, né? Eu desejo fazer o bem, mas ao meu alcance só encontro o mal. Em meu interior, agrada-me a lei de Deus. Em meus membros, descubro outra lei que guerreia contra a lei da razão e me torna prisioneiro da lei do pecado que habita em meus membros. Então, São Paulo mostra aqui que nem ele mesmo, por si só, o grande São Paulo, consegue se libertar desse mal. E aí ele, na mesma carta aos Romanos, agora sim, no capítulo 6, aquilo que eu li foi o capítulo 7, no capítulo 6 ele diz o seguinte: mas agora, emancipados do pecado e escravos de Deus, vosso fruto é uma consagração que desemboca em vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. O dom de Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso, é a vida eterna. Ou seja, o que o pecado nos traz, no final das contas? A morte. Bom, então vamos acabar aqui, né?
Vamos encerrar, vamos embora todo mundo. Não tem solução mesmo, a gente não consegue ir para lugar nenhum, não consegue resolver sozinho. Aparentemente não tem solução, mas tem. E a gente começa a entender qual é essa solução, está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículo de 9 a 14. São Lucas, capítulo 18. Aqui. Olha só. Jesus está conversando com alguns fariseus à sua volta, alguns dos seus discípulos, e ele diz o seguinte: para alguns que confiavam em sua própria honradez e desprezavam os demais, contou-lhes esta parábola. Jesus conta. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro coletor. Coletor, aqui a gente pode encontrar uma outra tradução que é publicano, ou ainda arrecadador de impostos. O coletor é o que São Mateus era. São Mateus, antes de ser apóstolo de Cristo, ele era, quem assistiu o The Chosen vai lembrar, ele era judeu, mas ele era contratado do Império Romano para pegar o imposto dos judeus. Então ele era o responsável por fazer conta e ver, ó, você deve tanto para o Império Romano, daqui. Você deve tanto para o Império Romano, daqui. Esse era um dos piores tipos de pessoa que existia naquela época. Porque além dele estar ajudando o Império Romano pagão, ele ainda era um traidor, porque ele destruía a vida dos seus irmãos judeus. Então tinha 2 pessoas. O fariseu, quem era o fariseu? O fariseu era o sábio, era o doutor da lei, era o cara que entendia da lei, que sabia de tudo. E o outro, o publicano. Então os 2. O fariseu, de pé, orava assim em voz baixa: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros ou como esse coletor. Jejuo 2 vezes por semana e pago dízimos de tudo que possuo. O coletor, à distância, ou seja, pecador, estava com vergonha de Deus, estava lá no fundo. Nem sequer levantava os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tende piedade deste pecador. Eu vos digo que este voltou para casa. Desculpa, eu atropelei. O coletor falando: ó Deus, tende piedade deste pecador. Então ele bate no peito e se reconhece pecador. E aí Jesus completa: eu vos digo que este, ou seja, o coletor, voltou para casa absolvido, o outro não. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Aqui tem o início do segredo de como que a gente resolve essa solução que parece insolucionável. É o exemplo que este pecador, coletor de impostos, nos dá. Este exemplo é de reconhecer-se pecador. Esse é o ponto de partida. Parece a coisa mais fácil do mundo. Eu reconheço que sou pecador. Reconhecer-se pecador não é só olhar para o espelho ou falar como o fariseu, falar eu sou pecador. Reconhecer-se de verdade. É como o coletor de impostos. É sentir a dor de ser pecador. Só que ao passo que você se reconhece pecador e você sente que o que você está fazendo faz mal a você mesmo e é contrário à vontade de Deus, você tem que ter o propósito de mudar. Você tem que ter o propósito de não cometer mais este pecado. Mas, para não ir mais adiante, o ponto de partida é esse. Reconhecer esse pecador. Então, peraí. Se a salvação está em Deus, mas o pecado interrompe a nossa ligação com Deus, como é que nós vamos encontrar a salvação depois que nós nos reconhecermos pecador? Aí a gente começa a entender aquele amor que nós falamos lá no começo, quão grande ele é. Que é o maior exemplo de todos para o amor de Deus. É quando Deus esvazia-se de si mesmo, vem ao mundo, acabamos de passar esse milagre da Páscoa, e se torna humano, se encarna para viver sobre si as nossas.
Quando a gente fala que Jesus morreu por nós, talvez a gente não preste atenção no que de fato isso significa. Quando nós falamos Jesus morreu por nós, não significa que ele fez algo, ou não significa só que ele fez algo em nosso favor. Significa que ele morreu em nosso lugar. Ele não só fez algo para nós. Ele entrou na nossa frente e absorveu para si a morte que nós deveríamos viver. Os males que nós deveríamos. Quem deveria estar lá na cruz éramos nós. Cada um de nós pecadores. E é isso que significa Jesus morreu por nós. Jesus morreu no meu lugar. Eu é que deveria ter tomado aquela chicotada toda. Eu é que deveria ter sido açoitado, usado coroa de espinhos, ter sido crucificado. Mas Jesus, que foi igual a nós em absoluta... Nossa, até a Siri está querendo falar de Jesus aqui. Calma, Siri, você não entende muito bem. Quando Jesus faz isso em nosso lugar e assume todos esses males que deveriam cair sobre nós, nós encontramos o início da trajetória para resolver aquele problema que a gente falou agora há pouco, que parece não ter solução. Olhar a situação em que Deus se encarna, vem ao mundo como homem em tudo igual a nós, exceto no pecado. Eu ouvia muito isso na evangelização adulta. Peraí, então se Jesus veio ao mundo e viveu exatamente como um humano, porque sim, ele era humano também, significa que ele sofreu como um ser humano sofreria? Sim. Significa que ele teve angústia como um humano? Sim. Dores físicas? Sim. Porque a gente pode pensar, não, mas Jesus é Deus, né? Então, ele só deu uma fingida lá que estava doendo para fazer um negócio. Não. Ele viveu tudo o que nós viveríamos naquele lugar, exceto no pecado. Então, por causa de algo que ele não tinha e nós todos temos, ele entrou no nosso lugar e recebeu esse salário do pecado em nosso lugar, recebeu essa morte. Agora vamos entender o seguinte. Quando a gente vê, é até um dos evangelhos da Semana Santa, Jesus ressuscita Lázaro. Né? Ele cura o cego numa semana da quaresma, na seguinte ele faz o paralítico andar e depois, por fim, ele ressuscita Lázaro. O que ele faz com Lázaro? Ele retira Lázaro dos mortos. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Primeiro, é isso que Jesus faz conosco. Ele nos retira dos mortos. E ele nos diz, eu sou a ressurreição e a vida. Repara que Jesus não fala, eu sou a vida e a ressurreição. Porque, em tese, a gente pode pensar assim, né? Então, primeiro é a vida, aí você perde a vida, você morre, aí depois vem a ressurreição. Não. Porque quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, essa vida que ele está falando é uma vida, não é a vida, nossa vida dia a dia. É que em grego é mais fácil entender. Em grego, assim como eu falei do amor, em grego a palavra vida tem mais de uma palavra para significar vida. Quando nós falamos da nossa vida humana, nós falamos que é a bios. Daí que vem biologia. É desse radical grego. Quando a gente fala bios, a gente fala dessa vida. Se a gente pegar no evangelho original em grego, quando Jesus fala eu sou a ressurreição e a vida, a palavra que ele usa para vida não é bios. Ele usa a palavra zoé. É um outro tipo de vida. Não é a vida aqui. É a vida que Deus quer para nós. Essa que nós falamos no começo, de que é viver esse amor infinito, esse amor supremo junto de Deus. É essa vida que ele nos traz. Então ele nos... Por isso que a ressurreição vem antes, porque a gente precisa primeiro da ressurreição para viver essa vida. Para viver essa vida que Jesus quer. Porque é a vida que ele tem separado para nós. Agora sim, nós dizemos que Jesus sofreu no Horto das Oliveiras, lá no Monte Calvário, mas a gente pode encontrar na história
pessoas que sofreram mais, apanharam mais, foram mais torturadas, tiveram mortes mais difíceis, e a gente acha, não, mas a morte de Jesus, então, não foi a morte mais forte de todas. Errado. Se Jesus morreu pelos nossos pecados, e quando eu digo nossos, eu não digo os pecados que existiam até o dia que ele morreu, e aí daqui para frente, não. Para Deus, o tempo, Deus não enxerga o tempo como nós enxergamos, que tem passado, presente e futuro. É muito louco a gente tentar enxergar dessa forma, mas para Deus é uma coisa só. O passado, o presente e o futuro é uma coisa só. Ele é Deus, ele consegue enxergar tudo de uma vez só. Então, Jesus ali crucificado, ele morreu pelos nossos pecados, o pecado que eu cometi hoje de manhã, quando eu xinguei o cara no trânsito que ele me fechou. Era esse pecado que eu cometi hoje de manhã que estava sendo redimido na cruz há 2000 anos. O que isso significa, então? Que todos os nossos pecados, de todos os bilhões e bilhões de pessoas que passaram por este mundo, estavam sobre as costas de Jesus ao mesmo tempo. E aí é que a gente entende, quando a gente lê no Evangelho, que Jesus suou sangue. Não é isso que fala o Evangelho quando ele está no Horto das Oliveiras? Gente, suar sangue é o extremo do sofrimento. Por quê? Porque todos os meus pecados, os seus pecados, os seus pecados, os seus pecados do meu vizinho, do seu pai, da sua bisavó, estavam naquele momento sobre Jesus. Bom, então tá. Jesus é a nossa salvação, ele veio, fez a parte dele, tá tudo resolvido então, né? Certo? Ado de novo. Ele fez a parte dele, mas agora chegou a nossa hora. Sem ele, a gente não consegue fazer. Mas a partir daquilo que ele fez, nós conseguimos buscar essa desconexão com o pecado, que nos leva à morte, que nos afasta desta felicidade verdadeira, do amor verdadeiro, e trilhar o caminho. Agora, como é que é esse caminho? Como é que é o início desse caminho a partir de Jesus? Primeira coisa, se foi na cruz que ele possibilitou a nossa salvação, significa que nós também temos cruzes para carregar. Nós temos que buscar a nossa salvação a partir da cruz, das nossas vidas. O que a gente quer normalmente? Salvação sem cruz. É mais fácil, né? Vamos. Olha o que Jesus fala para quem quer a salvação sem cruz. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. Esse é o centro do Evangelho de São Mateus, e esse é o centro do entendimento do que é Jesus na nossa vida. Está a partir do versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos: quem dizem os homens que é este homem? Ou seja, ele está falando dele mesmo. Responderam: uns que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum outro profeta. Disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, aquele que negou 3 vezes: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe replicou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou, e sim o meu Pai do céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o império da morte não a vencerá. A gente vai voltar nesse trecho mais para frente. Ok. Depois desta conversa, Jesus, vendo que, por meio de Pedro, os discípulos começaram a entender de fato quem ele era, o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus diz o seguinte, a Sagrada Escritura diz o seguinte: a partir daí, começou a explicar aos discípulos que haveria de ir a Jerusalém, padecer muito por causa dos senadores, sumos sacerdotes e letrados, sofrer a morte e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro, o mesmo Pedro, que acabou de acertar na veia quem era Jesus de fato, diz o seguinte: Pedro o levou à parte, ou seja, ele chama Jesus no cantinho e fala assim: mestre, vem cá.
e se pôs a repreendê-lo. Olha Pedro querendo ser Deus aqui. Deus te livre, Senhor. Tal coisa não te acontecerá. E aí Jesus se voltou a Pedro e disse: retira-te, Satanás. Queres fazer-me cair? Pensas de modo humano, não de acordo com Deus. Agora eu pergunto para vocês: salvação sem cruz é o quê? Coisa do demônio. Então, todas as vezes que tivermos uma cruz sobre a nossa vida, e nós temos todos os dias várias cruzes para nós carregarmos, não esqueçam disso aqui. Porque Pedro quis tirar a cruz de Cristo. Não, isso não vai te acontecer, eu não vou deixar você ser crucificado. E Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Esse é o ponto. O próprio Jesus diz que salvação sem cruz é coisa do demônio. Ou seja, cristianismo sem cruz, catolicismo sem cruz é coisa do demônio. Não tem um dito popular que fala que fulano foge de tal coisa igual diabo foge da cruz. O dito popular está aí para dizer fugir da cruz é coisa do diabo. Jesus disse: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. O que Satanás, o que o demônio mais quer é isso, que nós fujamos da cruz, que nós busquemos a vida fácil, a porta larga, não a porta estreita que Jesus disse. Enxergarmos isso claramente é muito simples. Quando a gente olha para o mundo de hoje, a gente vê o relativismo que o mundo prega hoje. Dizendo que a igreja é muito radical, que seguir a Deus é um negócio demodê, que ser fiel a Cristo é coisa antiga. Quando a gente fala que é contra o aborto, cai o mundo na nossa cabeça. Quando a gente fala que é contra o sexo fora do casamento, ou qualquer outra coisa que a igreja dura demais, que são só pecadinhos, não faz mal a ninguém, tá tudo certo, isso aqui não tem problema. E cada vez a gente relativiza mais. Não, tudo pode. Hoje tudo pode. Não é assim? O mundo não tá assim? Cada vez mais tudo pode. Aliás, não é a igreja que diz que isso é errado, é a palavra de Deus que diz que isso não se deve fazer, e é só ler que você vai encontrar lá. Ou seja, é o mundo querendo nos fazendo com que nós busquemos a salvação sem a cruz. Ou seja, quem é que está falando pelo mundo? É o demônio. Na nossa vida, muitas vezes, Deus nos permite passar por essas cruzes. Porque isso nos ajuda na nossa edificação, na nossa salvação. Esses males, ainda que pedagógicos, eles só acontecem por uma razão. Porque o pecado entrou no mundo. Então, por que é que nós temos que viver essas cruzes? Porque nós somos pecadores. Porque o pecado entrou no mundo e nós não conseguimos nos desvencilhar do pecado. Isso se faz necessário, então. E a morte de Cristo só aconteceu, então, porque nós introduzimos o pecado ao mundo. Logo, nós somos culpados por essa situação. Então, nós não podemos deixar de abraçar essa cruz. Agora, não significa que a igreja, especialmente a igreja católica, visto que é a igreja da cruz, né, é onde a gente vê a imagem da cruz mais presente, é uma religião masoquista. Não, vocês gostam de sofrer. É isso. E a igreja não pede para que nós busquemos o sofrimento. Ela só pede que nós não nos fujamos das cruzes que Deus carinhosamente permite que estejam em nossas vidas. O que a gente quer? O que a criança, para usar o exemplo da criança, faz naquele prato que tem macarrão, batata frita e brócolis? Ela escolhe, né? Ela come a batata frita, aí ela escolhe o macarrão e aí o brócolis fica depois, né? Vocês sabem qual que é a palavra em grego que significa escolher? Escolha, o verbo escolher, que é em grego? Heresis. Que é o mesmo radical que dá origem à palavra heresia. A heresia é quando nós escolhemos
na relação com Deus, ser igual a criança. Ah, eu quero só essa parte da religião e eu não quero essa. Eu gosto dessa parte aqui do Jesus fofinho, do Jesus misericordioso, que vai salvar todo mundo. Ah, mas esse Jesus que fala aqui, por exemplo, tem os ais de Jesus, quando a gente vai lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, que é a sequência ao Sermão da Montanha, Jesus fala um monte de ais. Ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo, ai daqueles que não sei o quê. Aí eu gosto do Jesus que fala. Eu gosto do Jesus que, quando encontra a adúltera, eles querem atirar as pedras nela, e Jesus fala: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Aí todo mundo vai embora, né? Aí, não vou contar a piada do português hoje, não, tá? Aí, quem não souber, depois a gente fala. Aí todo mundo vai embora, só tá Jesus e a adúltera, e ele fala: ué, todo mundo foi embora? Bom, se ninguém te condenou, não sou eu que vou te condenar. A gente lembra desse Jesus misericordioso, a gente escolhe esse. Só que na sequência, Jesus fala assim: vai e não peques mais. Esse Jesus a gente esquece. A gente quer o Jesus do domingo de Páscoa, não da sexta-feira da Paixão. Então a gente não pode escolher. A gente quer o Jesus que fala do paraíso, todo mundo fala. Mas as pessoas se esquecem do Jesus que fala do inferno, porque Jesus fala de inferno várias vezes nos seus ensinamentos. E hoje, até na igreja, eu já ouvi de vários padres que têm receio de falar de inferno na homilia, porque as pessoas não gostam. Porque é muito forte. Gente, inferno existe. O demônio existe. E a melhor estratégia do demônio é tentar fazer com que a gente ache que ele não existe. É o melhor jeito. É o melhor jeito de você agir, a gente achar que ele não existe. Então, o Jesus que fala do paraíso, maravilhoso, eu quero esse Jesus. Jesus que fala do inferno, da condenação, da geena, dependendo da tradução, esse Jesus eu não quero. A gente não pode escolher. A gente tem que abraçar o Jesus inteiro. O Jesus da Sexta-feira Santa e o Jesus do Domingo de Páscoa. O Jesus da cruz, o Jesus da ressurreição. O Jesus da misericórdia, o Jesus do vai e não peques mais. Senão, a gente não vai conseguir se libertar desse negócio chamado pecado. E aí, para terminar, Jesus é misericordioso, ele nos perdoa, ele vem, ele recebe sobre si todos os nossos pecados. Como é que ele se sente, então, quando a gente peca novamente? Porque ele nos perdoa. Aí a gente vai lá e peca de novo. Vamos transportar para uma outra situação talvez mais palpável? Aquele nosso parente que a gente tem, o amigo que seja, que, sei lá, tem vício em drogas. E aí, por causa desse vício em drogas, ele um dia subiu o morro para pegar droga com o traficante, ficou preso lá, e a gente foi resgatar esse amigo, esse parente, quase morreu para salvá-lo. Teve a R15 apontada na cabeça, pensou, dessa eu não vou passar, mas conseguiu resgatar esse amigo e trouxe esse amigo vivo. Quase morreu, mas trouxe vivo. Pensaram nessa situação? Você indo salvar essa pessoa? Como é que você se sentiria se ele voltasse lá de novo para pegar droga de novo? Puta da cara, ia falar agora, fica lá, desgramado. Então Jesus vai, A nossa morre na cruz. Não é concebível, né, o entendimento do ser humano, na nossa pouca capacidade mental. É o que nós fazemos com Jesus quando nós pecamos. É a gente voltando de novo no morro para pegar droga e vai Jesus de novo ter que resgatar a gente no morro. Então ele vai, se entrega, sofre o que nenhum outro ser humano na face da terra sofreu, sofre sobre si todos os nossos pecados. Sua sangue é crucificado. E como é que a gente retribui? Vai e peca de novo. Dá para começar a entender o porquê que o pecado faz tanto mal na nossa vida?
A gente não para pensar nisso. Porque a gente vai e peca. Ah, não, só mais um pecadinho. Ah, não, isso aqui não dá nada. Não. Cada pecado desse é mais um açoite no lombo de Jesus que a gente dá. Somos nós, no lugar do soldado romano dando as chicotadas. E a gente vai e peca de novo. Se a gente conseguisse ter essa mentalidade do que nós estamos fazendo, e quando eu digo com Jesus, é porque ele se encarnou e sofreu como homem. Mas, mesmo que Deus seja o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, a gente está fazendo a mesma coisa com ele também, porque no final das contas é a mesma coisa. Deus cria o mundo, nos entrega essa missão, quer que nós tenhamos essa oportunidade de viver esse amor infinito que a gente não tem ideia de como é que é, e a gente renega. Porque a gente não consegue ver o que faz. Quando é só mais um pecadinho. Ah, isso não tem problema. Espero que da próxima vez, e isso a gente precisa lembrar todas as vezes que a gente tiver tentado a dar mais essa chicotada, que a gente pense duas vezes. Agora, é fácil ficar sem pecar? Não, é a coisa mais difícil do mundo. Como é que eu consigo ficar sem pecar? Por isso que nós estamos aqui. Porque só com um entendimento muito profundo de como Deus age nas nossas vidas, de como a gente consegue se conectar a Ele, de como a gente consegue ter uma oração mais profunda, entender o que é de fato por que a igreja está aqui para nos ajudar neste caminho de vivermos longe do pecado, lutar contra o pecado, porque a gente tem que lutar todo dia. Jesus, enquanto humano, lutou contra o pecado? Sim. A diferença é que ele era um humano divino e ele não caiu porque ele não iria cair pelo pecado. Mas ele também foi tentado pelo demônio. Se ele foi tentado, imagina a gente, todos os dias, a toda hora. E a gente nem se dá conta. Então, se nós queremos, pelo menos diminuir essa quantidade de açoites que nós damos em Jesus, essa quantidade de vezes que nós traímos Jesus pelo que ele faz por nós, a gente precisa estudar muito, e muito, e muito para começar a ter uma intimidade com ele, para estar apto para receber a graça que vem dele por meio do Espírito Santo, e aí sim ter a força e o discernimento para a hora que a ocasião aparecer, a tentação aparecer, nós sejamos fortes conscientemente de negar e fortes espiritualmente para conseguir passar por essa situação. No final das contas, a nossa vida se resume a isso. É essa luta. Nós estamos aqui para lutar, para abraçar essa cruz e lutar para um dia, se Deus quiser, a gente chegar nesse amor infinito, nesse amor de Deus que a gente não tem ideia de como encontrar. Certo? Muito bem. Sim. Dúvidas? Perguntas? A minha pergunta é, acho que, na verdade, uma vez eu já ouvi falar, mas eu esqueci, não que eu esqueci, mas eu não tenho clareza. Quando a gente fala, né, que Jesus morreu na cruz por nós, muitas vezes acho que a gente não tem clareza do que teria acontecido se isso não tivesse sido feito. A pergunta é o que teria acontecido, é isso? Isso. Eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta que eu ouvi uma vez, que é mais ou menos a mesma coisa. Um dia, até um jovem, assim, não era muito velho, não, que estava fazendo evangelização, ele perguntou assim: a vinda de Cristo, a encarnação de Deus como homem para viver tudo isso e morrer, foi algo que estava no plano de Deus desde o princípio, ou Deus precisou fazer uma gambiarra no meio do caminho, do tipo assim, rapaz, o negócio tá difícil aqui, eu vou ter que dar uma solução diferente? Foi mais ou menos essa a pergunta. Se Deus enviar o seu Filho único para viver o que Jesus viveu, foi uma correção de rota ou era algo planejado?
Eu diria sem medo de errar. Deus não erra. Gambiarra a gente faz quando a gente errou e tá ali tentando consertar, tá tentando corrigir rota. Então, tenha certeza que no plano de Deus, desde o princípio, estava, sim, Jesus vir para viver o que viveu, para ser a nossa salvação. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia que este humano que ele estava criando não ia conseguir por si só encontrar a salvação. Então, essa hipótese do como é que seria se Jesus não tivesse vindo, ela é só a gente poderia aqui brincar, fazer um exercício de adivinhação e pensar num universo paralelo, mas ele é um universo impossível. Você assistiu De Volta para o Futuro? Eu adoro os filmes de viagem no tempo. Né? Já assistiu De Volta para o Futuro? Ou Efeito Borboleta? Né? Cada vez que ele vai e volta, a hora que ele vem, o mundo está diferente, né? Porque ele fez uma alteração lá no passado e fez com que as coisas fossem diferentes. O mundo sem Jesus ter se encarnado e morrido por nós, ele é uma linha do tempo que não existe, é uma linha do tempo inconcebível, porque precisava ser assim. E como é que a gente sabe que precisava ser assim? Dentre as várias formas, além de tudo isso que eu falei, da onipotência e onisciência de Deus, porque desde o princípio está nas Sagradas Escrituras que isso iria acontecer. Ah, mas espera aí, eu leio o Antigo Testamento inteirinho, não está escrito em lugar nenhum que Deus ia mandar o Filho único dele para morrer crucificado. Está escrito ipsis literis. Mas quando a gente começa a entender como é que se lê de fato a Sagrada Escritura, como é que se tem que ler, qual é não é nem o jeito certo, é o único jeito de se ler a Bíblia, a gente descobre que desde o princípio Deus já havia dado como inspiração para quem escreveu a Bíblia que isso iria acontecer. E é sobre isso que a gente vai falar a partir do próximo encontro. Você, como a gente combinou, fez essa pergunta para dar o gancho e a gente deixar essa amarra para o próximo encontro, que é, nós vamos falar das verdades de revelação da fé e o tripé que sustenta a igreja. O primeiro deles é a Sagrada Escritura. E já para dar um spoilerzinho, qual é o jeito de se ler a Bíblia? Tem alguns formatos, tem diferentes formas de se interpretar determinados momentos, mas tem uma que não muda. Nós temos que encontrar Jesus em cada versículo, inclusive em todos os do Antigo Testamento, em cada história. Jesus está presente em cada história do Antigo Testamento. Não diretamente, não literalmente, mas por inspiração divina ele está aqui. Então é por isso que esse universo paralelo ele é inconcebível. Porque desde o princípio, Deus fez a história para que Jesus viesse e nos redimisse. Respondi a pergunta, ou pelo menos deu uma ideia? Eu acredito 100%, né, em tudo. Ele já sabe naquilo que a gente vai pecar. Ele já sabe de tudo. Por mais que a gente não saiba a ação que a gente vai tomar, ele já sabe aquilo que a gente vai tomar. Que a gente vai fazer. E porque ele é onisciente, né? Mas, por exemplo, não que exista mais, mas no caso, quando a gente, né, só peca e não busca a Jesus e morre, né? Tá escrito também que a gente... O que acontece, né? A gente vai para o inferno, na teoria, né? Na prática, eu nunca morri, né? Mas se eu tenho fé, eu acredito que sim. Então, eu acredito e é isso que eu já ouvi uma vez, né? E óbvio que a gente já estava premeditado que tudo isso iria acontecer, mas que a gente não teria, talvez, a chance de ser salvo. Não.
Não. Essa hipótese também é uma hipótese que também é inconcebível, porque Deus veio para nos salvar. Então nós temos salvação. Pode acontecer de nós não querermos a salvação. E aí entra aquela palavrinha que é difícil entender e também dá uma hora de encontro, de discussão, que é o livre-arbítrio. Deus nos concede o livre-arbítrio para nós, inclusive, negarmos a Ele. Negarmos, renegarmos, fugirmos, não acreditarmos. Ele nos dá esse livre-arbítrio. Assim, eu acho Então, que a minha pergunta é, então acho que eu vou você tentar ser mais clara. Por que o morrer na cruz? Entende? deixa eu entender melhor a sua. Por que tinha que ser na cruz e não tinha que ser de outro jeito? É isso? Não, o porquê precisou ser feito isso? O que estávamos condenados a viver? Entende? Entendi a sua pergunta. Eu vou responder de uma forma simples. Agora eu entendi o porquê que você quer dizer, como é que seria esse mundo alternativo se ele não tivesse vindo. Eu entendi. Exato. Entendeu? A resposta completa a gente só vai ter ela quando ali na frente a gente for falar de escatologia, que é um tema que eu adoro. Porque muitas pessoas têm muitas dúvidas. Escatologia é o estudo das novíssimas, o estudo do fim dos tempos. Eu vou tentar antecipar rapidamente, mas não vai dar uma compreensão, porque é um conceito que eu acho que a gente vai levar uns 2, talvez 3 encontros, que é um encontro que dá muita dúvida, dá muita pergunta, é muito dinâmico, então pode ser que leve um pouco mais para a gente entender esse conceito todo. Mas de uma forma resumida, então. Se nós não tivéssemos essa salvação por Cristo, qual seria o nosso fim? A Isso. condenação eterna. O inferno. A vida sem Deus eternamente. A vida junto daqueles que renegaram a Deus por vontade própria, que são os demônios, os anjos caídos. É ali que todos nós estaríamos. Eu vou fazer só mais um spoilerzinho, só para ilustrar um pouco essa tua pergunta. Hoje, quando a gente morre, se a gente for santo, a gente vai para o céu. E as pessoas que morreram, e a gente só tem essa prerrogativa porque Jesus morreu na cruz. Sem isso, nós não teríamos essa prerrogativa. Então, eu completo com uma outra pergunta. Então, como é que era quem morreu antes de Jesus? Como era, se não era possível alcançar o céu antes de Jesus? Vocês lembram de uma parábola, a parábola do rico epulão, que é aquele rico que está fazendo uma festa e aí vem Lázaro, não é o Lázaro que Jesus ressuscitou, é o pobre Lázaro, que queria comer só os restos do banquete, queria só que o cachorro lambesse as feridas dele, etc e tal, e aí os dois morrem, e aí Jesus contando isso em forma de parábola. E aí ele fala que o pobre estava com Abraão e o rico estava no fogo do inferno. E aí o rico quer que Lázaro volte para avisar os irmãos dele, etc e tal. Ali tem uma verdade de fé, entre aspas, escondida, que é exatamente uma das bases teóricas e teológicas para entendermos a escatologia. O rico, o pobre, quero dizer, ele não está no céu. Ele está junto do pai Abraão. Se você olhar todas as menções de morte no Antigo Testamento, todas as menções de morte no Antigo Testamento nunca falam de céu e de paraíso. Elas falam de ir encontrar os nossos pais. Porque até a morte de Jesus não tem o céu. O céu está fechado para nós. A gente ouve isso nas liturgias da Semana Santa. Quando Jesus ressuscita, ele abre o céu para nós. O céu fechado para nós e abrir o céu para nós é exatamente esse conceito que eu falei de desconectar de Deus, do pecado. Então a gente só tem a prerrogativa de ir ao céu depois que Jesus morre. Então as pessoas que morreram antes, elas não estão no céu. Elas estão em um lugar onde todos estão lá
e estão aguardando a morte de Cristo para elas poderem ser levadas. Existe uma leitura da liturgia das horas, da manhã do sábado de Aleluia, que não é uma história para se tomar como histórica, ou seja, como fato, mas ela é uma história que acho que representa muito bem, que ela é o relato do que Jesus faz na manhã de sábado, depois que ele ressuscita. Jesus vai ao inferno, não é ao inferno, é aos infernos. São locais diferentes, que também a gente encontra nas Bíblias, nas traduções, como Geena. Nesse lugar estão todos ali, todos que não podem ser salvos. E lá ele vai para resgatar os que são salvos. E esse relato desse texto, ele fala que a primeira pessoa que Jesus vai resgatar, sabe quem é? Adão. Porque é o primeiro pecador. Então Jesus é como uma pilha de livros. Eu pegar uma pilha de livros, colocar vários livros um em cima do outro, como é que eu faço para mover todos os livros ao mesmo tempo? Eu pego o de baixo e puxo. Em cima de Adão estão todos os pecadores. Então Jesus vai e resgata Adão e leva Adão para a salvação. E com Adão ele leva todos aqueles que estavam salvos nesse local. Voltando à tua pergunta, então. Por isso que precisou da cruz. Porque sem a cruz o céu estava fechado para nós. E como seria sem a cruz? O céu continuaria fechado para nós. Quando a gente for falar um pouco mais sobre a figura de Jesus, a gente vai aprofundar nisso. Quem é que nos colocou nesta perdição? Adão e Eva. Quem é que nos resgata da perdição? Jesus, que é o novo Adão. Isso não sou eu que estou falando. Isso está nas cartas de São Paulo. O Jairo não veio em nenhum encontro ainda com a gente, porque ele é bom nisso. Eu vou falar um trecho, ele vai falar. Está na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 18, versículo 3. Eu não gravo nada. Mas nas cartas de São Paulo, São Paulo fala que Jesus é o novo Adão. Por quê? Por Adão, nós entramos na perdição e o céu se fechou para a gente. E pelo novo Adão, que é Jesus, o céu se abre novamente. Por Eva, nós, acompanhando Adão, nós somos a perdição. Quem é a nova Eva? É Nossa Senhora. Por Maria, que acompanha o Adão, ou seja, Jesus, nós encontramos a salvação novamente. E isso está escrito no Gênesis. Quando, depois daquele relato que eu fiz aqui, que Deus vira para a serpente e fala: porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. Ali o escritor sagrado está dizendo como é que tudo começou e como é que tudo vai se resolver. Porque a cabeça da serpente será pisada. E aí, quando a gente vai lá no Apocalipse, no final, a gente vê a cabeça da serpente sendo pisada pela nova Eva e pelo novo Adão, por Jesus e por Nossa Senhora. Então, sim, precisava da cruz para que o céu fosse aberto, para que a gente encontrasse a salvação, porque Deus criou o homem e deste homem veio o pecado. Então Deus manda outro homem, desta vez o homem perfeito, sem pecado, para restaurar que o primeiro homem lá atrás errou. Se a gente for mais fundo, a gente vai sair daqui só amanhã, tá? Eu entendi. Ficou um pouco mais claro? Não, era essa mesmo o meu questionamento. Mas a gente vai voltar nesse tema algumas vezes. Quando a gente falar mais profundamente sobre a figura de Jesus, quando a gente falar de escatologia, quando a gente falar sobre Mariologia, sobre Nossa Senhora, a gente vai entender, vai voltar esse tema várias vezes e ele vai ficar cada vez mais claro. Mas espero que tenha te dado pelo menos um norte nesse momento. Sim. Só uma última pergunta. Só tem direito a 3, tá? O que
quando, né, e as pessoas que morreram depois de Jesus, elas já estão no céu, elas estão esperando ainda o retorno dele para buscá-los? Depende. Tô falando que o tema escatologia é bom, olha, ó, você viu? Tudo bem, a gente volta ao tema, eu vou dar uma resposta curta sem explicar muito. Tá e depois bom, a eu gente prometo que eu aprofunda em não faço escatologia. nenhuma outra resposta. Não, para. Pode perguntar quantas vezes você quiser. Não esquenta a cabeça. Depois, então, na ressurreição de Cristo, nós temos 3 caminhos, 3 situações. É uma divisão de 1 e 2. Qual é o 1? Se nós formos condenados. Se nós formos condenados, a partir do momento que nós morremos, nós já estamos condenados e não tem mais saída. Não precisamos esperar a volta de Cristo. Nós já estamos condenados e já vamos para o inferno. Já vamos começar a viver desde já o que é a perdição eterna, tá? E a partir do momento em que morremos e somos condenados, não tem volta. Infelizmente, os nossos irmãos espíritas, que até seguem muitos conceitos cristãos, mas lá na carta aos Hebreus, eles pularam um trechinho onde está bem claro, dizendo ali, só se vive e só se morre uma vez. Se só se vive e só se morre uma vez, a gente não volta. E se, quando a gente morre, a gente está condenado, não tem segunda chance, não tem reencarnação. Isso era algo que eu ia falar só lá na frente, mas tudo bem. Então, morreu, está condenado, tchau e benção. Por isso que a gente tem que passar a vida inteira lutando contra o pecado. Porque a gente não sabe o dia da nossa morte. Se nós não estivermos preparados, não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Agora, se nós formos salvos, tem 2 alternativas. A primeira, e é a maioria dos salvos, é o purgatório. Tá? Então, ou seja, quem está no purgatório já está salvo? Sim, já está salvo. Só que ele precisa passar por uma purificação. Por que é que chama purgatório? Infelizmente, os nossos irmãos protestantes, quando atacam este termo, eles falam, não está escrito purgatório em lugar nenhum na Bíblia. De fato, não está. Mas muitas denominações protestantes têm o conceito de que depois que nós morremos, para irmos para junto do Pai, nós precisamos passar por uma purificação. O que significa a palavra purgatório? Vamos quebrar? Vamos estudar agora o radical das palavras? Purgatório. O primeiro radical é purgar. Purgar significa limpar, purificar. Quando a gente toma purgante, a gente está fazendo o quê? Limpando tudo que tem aqui dentro. E o sufixo tório, ório, é lugar de, como é dormitório, ambulatório e outros tantos órios. Então, purgatório nada mais é do que lugar de purificação. É onde nós ficamos para nos purificar e aí sim podemos chegar ao céu e nos encontrarmos com o Pai. Porque mesmo que nós estejamos salvos, nós estaremos impuros. Uma grande quantidade de impureza. Então, a gente precisa se purificar. Agora, tem uma faixa pequena que são os santos. São aqueles que já morrem puros. Esses não passam nem pelo purgatório e vão direto. Então, só tem essas 3 alternativas. Só tem essas 3 alternativas. Quem está no purgatório, no caso, estaríamos esperando o julgamento. Eu lembro que a madrinha fala muito isso. Não o julgamento. Vamos lá. A pessoa que está no purgatório, ela já foi julgada. Ela está esperando a parousia, que é a segunda vinda de Cristo, que é quando todos os mortos serão ressuscitados e os salvos vão para a Nova Jerusalém e os condenados no inferno. Entendeu? Eu já estou no céu. Que eu não admito ir para o inferno. É o primeiro passo para ter dificuldade, né? Achar que já está resolvido. Nem que eu tenha que agarrar em alguém que é mais santo que eu, mas eu não vou para o inferno. Eu também, Rose, eu também. Nem que eu tenha que agarrar nas pernas de quem estiver indo.
Eu prefiro pensar todos os dias que eu estou mais perto da condenação do que da salvação, para todos os dias eu lutar pela minha salvação. Mas cada um com o seu cada um. Eu vou lutando e vou confiando e vou agarrando. Em quem? No Santos. Você já estudou as 12 camadas da personalidade do Olavo? Não, mas é um dos meus, dos meus estudos futuros. Na verdade, eu, até antes de estudar as 12 camadas de santidade dele, eu quero estudar é um livro em espanhol, acho que não existe em português, é Teologia de alguma coisa cristiana. Outro dia... Um pouquinho das camadas ela fala, né? O Will, ele estudou bem por cima, na verdade, assim, até a camada que ele consegue construir o inconsciente coletivo para utilizar no marketing, né? Mas ele fala que quem chega até na camada 12, né, é a camada da santidade. E eu tenho um amigo nosso que ele fala que é aí que é onde chega né, as pessoas se tornam santas, etc e tal. Essa pessoa que é bem difícil encontrar, ainda mais no mundo de hoje, ela não precisa nem fazer oração. O viver dela já é uma oração. Ela está em contato com Cristo. O Espírito Santo habita nela de uma forma tão contundente que ela não precisa orar. A vida dela já é uma oração. Agora, isso aí, eu de novo, eu prefiro pensar que eu estou na primeira, ralando para ir para a segunda, porque ali acho que é só na outra vida. Um pouco depois. Eu cheguei agora e quero sentar na janelinha. De fato, você está na janelinha. Pelo menos na minha tela, você está na janelinha do lado. Outro dia, a Cate precisava de mim, eu estava trabalhando. Não sei quem precisava, eu estava trabalhando. E a Flora acudindo às irmandades. Acude aqui, acude ali, acude lá. Aí eu falei assim, eu acho que a Flora vai para o céu e eu vou para o inferno. Mas ela não vai me deixar, porque eu garro nas pernas dela. Ela vai ter que me levar junto, mas nem que seja... nem que eu arranque as carças dela. Olha, é uma boa forma de pensar. Mas se fosse só ajudando os irmãos aqui, né? Tipo, os irmãos mais próximos fosse critério para ir para o céu, né? Tava feito. Eu tenho uma irmã só, tava bem de boa para mim. Pode ser qualquer pessoa, né? Tem que ajudar qualquer pessoa, né? Daí dá para ajudar qualquer pessoa, eu acho. Exato. Pode ser qualquer pessoa, eu acho. Mas o problema é que eu trabalho tanto que eu não ajudo ninguém. Aí é um problema. Mas eu não fico no inferno, mas eu não vou para o inferno de jeito nenhum. Achei o livro aqui, Gabi. É esse que é Padre Antônio Rosso Marim. É Teologia de la Perfección Cristiana. Teologia da Perfeição Cristã. Antes de ler o do Olavo, precisa ler esse. Porque ele é um passo atrás, entendeu? Mais básico para a gente poder evoluir. Tem um amigo nosso que deu uma aula disso, ele é católico também, e ele é, enfim, psicoterapeuta também e médico. E ele deu uma aula disso na mentoria do Will. Foi uma aula, acho que uma hora e meia, 2 horas. Se você quiser, depois te passo as sessions, que é bem legal. Por cima, favor. Assim, sabe? Tipo um resumão, assim. Mas você sabe o que eu... Assim, meu jeito de pensar e eu respeito cada um. Acho que cada um faz o que acha que é melhor. Depois que eu comecei a estudar e comecei a perceber que o meu conhecimento enquanto cristão e católico era tão raso, tão superficial, tão pobre. Caramba, eu tenho tanta base para aprender primeiro, que se eu começar a almejar santos de quinta, sexta, sétima morada, graus sexto, oitavo, décimo segundo de santidade, eu tenho tanta base para aprender ainda, acho que tantas coisas mais elementares, que eu, particularmente, prefiro começar por essa base. É igual, você deve pelo menos ter ouvido falar, é igual estudar Chesterton.
O da Chesterton é maravilhoso. É abrir a mente para um mundo espetacular. Mas se você não tiver uma base de teologia forte, você vai compreender 10% do que ele está falando. E aí você vai ter um livro que é ouro na sua mão e você vai arrancar só uma lasquinha. Então, acho que tem coisas antes. Quanto mais se conhece, mais responsabilidade. Então, eu Não, e vou... quanto mais você conhece, e mais você descobre que menos você conhece. Com certeza. Mas eu morro de medo. É muita responsabilidade. Cada vez que você sabe o que você tem que fazer e não faz, né? Eu morro de medo. Se você não sabe, tem o 11º mandamento, né? Ignorância. Você vai ser... Para mim, existe o 11º. É igual pecar, quando você não sabe direito o conhecimento do pecado, entendeu? Só que depois que você sabe, não fica mais gostoso pecar, entendeu? Porque tem o peso da consciência. É uma delícia, né? Eu morro de medo. Tudo mais chance de pecar. O Loivão está falando aqui, quanto mais estuda, mais chance de pecar. Sem dúvida, sem dúvida. Vocês vão ver o dia que nós entrarmos nos 10 mandamentos. A gente vai precisar de uns, sem brincadeira nenhuma, uns 8 encontros, pelo menos, para falar dos 10 mandamentos. Porque a gente lê amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus. Eu vou provar para vocês por A mais B, que é o primeiro mandamento que a gente arregaça de errado. Lógico. Faz tudo errado. Mas, Tia Rose, nisso que você falou, eu tremo toda vez que eu ouço aquela frase. A quem muito foi dado, muito será exigido. Minha espinha dá uma... Sim. Os padres, os santos padres antigos do início da igreja interpretam isso como uma mensagem para os sacerdotes. Principalmente. Mas eu não consigo me distanciar dessa frase, não, e ficar com medo toda vez que eu ouço essa frase, entendeu? Não, eu acho que não exatamente é para o sacerdote, né? Agora tem uma outra coisa. Supõe-se que o sacerdote estuda mais, tá sabendo mais. Mas eles têm mais responsabilidade, independente de qualquer coisa. Agora, a Gabi falou uma coisa que é muito legal de tudo que nós falamos no encontro hoje. Nosso encontro que hoje já passou de 1h30, né? Gravado. Normalmente a gente dá pause e essa conversa não fica gravada, mas como ela foi boa, eu deixei gravando aqui. Quanto mais a gente vai conhecendo também, por outro lado, mais a gente sabe que está pecando, mas mais difícil é pecar por causa de uma palavra que você disse aí. Consciência. Quando a gente vai adquirindo conhecimento do que de fato fere a Deus, a tal da consciência é uma bandida. Mas é uma bandida. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo, assim, há pouco tempo, tá? Eu gastava uns 450 pau de Sky, não sei o que, eu não queria esse negócio. Eu falei, vou largar isso aí, vou pegar aqueles Sky Gato. Você paga R$35 por mês, você tem tudo. Beleza. Catequista, dando evangelização, e tô na minha, tranquilo. Nunca pensei nada com relação a isso. Um dia, um menino que foi batizado, fez primeira comunhão e crisma na turma do ano passado. Eu, inclusive, fui padrinho de batismo dele. Ele me mandou a seguinte mensagem 3 dias antes do batismo dele. Eu tenho aqui em casa aqueles receptorzinhos de canal pirata. É pecado? Eu fiquei assim, falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Caramba, que pergunta! Lembra do Alto da Compadecida? Pergunta mais sem pergunta jeito. sem jeito! Que pergunta mais sem jeito! E aí eu fui estudar, fui ver vários conceitos. Existem alguns padres falando sobre isso, etc e tal. Dá pra ficar Eu vou comer alguma coisa, que eu tô com fome. Vai, tio, porque passar mal é ruim. Aí eu fui daqui, dali, eu vi, achei uma palestra de um padre, li um outro, não sei o quê. Mas aí teve um dos padres a quem eu recorri. Eu tenho alguns padres do WhatsApp que eu mando para eles, né? Ó,
tenho uma dúvida aqui, não sei responder. E aí um deles falou assim, o que a tua consciência tá falando? Ô, consciência sem jeito. Eu não consegui mais. Eu falei, eu vou precisar tirar isso. De verdade, há uma discussão teológica sobre até que ponto direito autoral é ou não, fere ou não a moral religiosa. Porque tem uma série de coisas. Quem é que está ganhando com isso? Direito, é de fato direito? Não é? O próprio direito mesmo, de lei, tem dúvidas com relação a isso. Mas tem um outro lado que pode ser que você esteja financiando crime organizado. Assim, a discussão ela não é simples. Ela pode parecer simples, mas ela não é simples. Mas a minha consciência me arrebentou. Eu falei, eu não posso ser catequista da evangelização fazendo um negócio desse. É Tive que fantástico. largar tudo e assinar um monte de outros planos, porque eu não conseguia. Eu fui confessar na mesma semana para poder comungar na missa, porque eu não conseguia mais. A minha consciência me acusou. Ser catequista é fantástico por isso. Porque eles perguntam. E tem muitos meninos que só escuta falar de religião dentro da sala de catequese. Em casa, os pais às vezes não conhecem. Aí um dia um menino perguntou assim para mim, professora, para que serve religião? Se o meu pai, minha mãe, não sei mais quem, são gente tão boa e não tem religião, para que serve? O que eu estou fazendo aqui? Para que serve religião? Pois é. Nossa, mas me pegou, hein? Dentro da sala de aula de catequese. E eu não tinha resposta na hora. Falei, Espírito Santo, vem aqui. Ele me mandou uma coisa, eu respondi. Por meio do Espírito Santo. Eu falei assim, se você quiser atravessar um lago nadando, lutando com os jacaré, lutando com os bichos que querem te comer, você atravessa sozinho, nadando, se cansando, correndo risco de morrer. Agora, se você quiser usar a ponte, você vai segurando o corrimão. A hora que você for escorregando, tem o corrimão para te segurar. Você vai se protegendo na ponte. Eu acho que vai ser mais fácil. Eu não teria resposta melhor. Perfeita. Vou usar a sua resposta Mas sempre. não é minha, maravilhosa. não. Mas não foi minha, não. Então, palmas para quem... disse, foi o Espírito Santo. Foi mesmo. Foi mesmo, porque é perfeita a resposta. Pedi a graça do Espírito Santo na hora, porque eu não tinha resposta. E olha como é louco. É um pouco do que nós falamos aqui, do sem mim, nada pode fazer. Nada podeis fazer. Mas é isso mesmo. E era um menino tão... Eu nunca mais esqueci dele. Ele era tão bacaninho, assim. E a gente pega amor, né? Naquelas crianças que vêm perguntando as coisas. É por isso que eu não dou mais para criança. Eu não tenho mais estrutura emocional. Acho que é por isso que eu não dou mais catequese para criança, porque eu não tenho estrutura emocional. Eu tenho que agora já é moço, acho que os meus já estão tudo casados. Olha que maravilha. Faz tempo, né, que eu trabalhei na Nossa Senhora das Graças com catequese. Bom, o pessoal que está assistindo, que o encontro hoje deu 1h40 e não 1 hora que a gente faz sempre, a culpa é da Rose. Porque nos outros em que ela não entrou, a gente fazia em 1 hora certinho, tá? Mas... É verdade. Sou testemunha. Desculpem. I'm sorry. Nada acontece por acaso, como Deus usa até os retardatários para fazer coisas boas. A melhor coisa do encontro foi a sua resposta, porque eu tenho certeza que pelo menos algumas pessoas que vão assistir também pensam igual. Para que eu preciso de religião? Tá aí. Eu ia passar aqui dando 50 encontros e não ia dar uma frase tão perfeita. A gente precisa exatamente para encontrar essa ponte para atravessar. E tudo que nós falamos aqui no encontro todo, dessa dificuldade de se afastar do pecado, de não pecar, de não voltar atrás, de não viver o pecado de novo, e conseguir ter força para resistir a esse mal que nos desconecta de Deus, é para isso que a gente precisa da religião, é para isso que a gente precisa dos ensinamentos. Você fechou com chave de ouro, parabéns. Exatamente, é isso mesmo, Emerson.
tudo que você falou, realmente. Por isso que nós precisamos de uma religião, né? Que ela vai nos ajudar a ir para o céu. Ela ajuda. Porque sozinho a gente não vai conseguir. Tem muito jacaré. Não, mas escuta, com ela já é difícil para burro, porque os jacarés sobem na ponte, os jacarés jogam pedra e tentam derrubar a gente da ponte, eles botam armadilha, eles começam a martelar a madeira que sustenta a ponte. Se com ela é difícil, imagina sem ela, gente, não vai dar. Eu acho até que você pode conseguir, porque Deus é bom, Deus é Pai, né? E Ele é Pai de todos. Mas não tenha dúvida que a religião, ela nos ajuda muito. Então, ela é muito importante. Tio, a gente pode até conseguir por uma única razão, porque Deus é Pai, é misericordioso e para Ele nada é impossível. Exatamente. Só por isso. Pai. E bom, essa é a nossa sorte. Essa é a nossa sorte. Mas, se Ele nos deixou esse legado todo, esse caminho todo, essas facilidades, entre aspas, todas, os sacramentos, quando a gente for entrar e falar em sacramento, para que eles servem? É para isso, para a gente ter força e atravessar essa ponte enquanto o jacaré fica jogando pedra. Para isso que ele serve. Para que a gente precisa dele? Então, se Deus deixou tudo isso, é porque Ele quer que nós atravessemos a ponte desse jeito e não a nado. Ele pode permitir que a gente chegue do outro lado a nado? Pode, se for da vontade dele, Ele vai permitir. Mas Ele deixou a ponte. É a história, agora mesmo, para encerrar, que já deu 1h40. É a história do cara que estava numa casa, a enchente veio, a água subiu, né? Acho que muita gente sabe dessa história. O cara subiu no telhado. Aí ele ajoelhou e começou a rezar. Deus vai me ajudar. Aí veio um cara com botinho, remando. Não vou falar remo hoje não, né? Veio andando com o bote hoje. E aí ele falou, vem aqui no meu bote. O cara, não, Deus vai me salvar. Aí daqui a pouco veio um de jet ski. Chegou do lado e a água subindo. Vem no meu jet ski. Não, Deus vai me salvar. Aí daqui a pouco veio um helicóptero. Jogou a corda. Sobe. Não, Deus vai me salvar. A água subiu, matou ele afogado. Chegou lá em cima, ele virou para Deus com 4 pedras na mão. Pô, você não ia me salvar? Aí Deus fala, eu mandei um barco. Jet ski. Eu mandei até um helicóptero, você não pegou, você quer que eu faça o quê? É isso. Beijo pra vocês. Vamos rezar umas Maria pra gente encerrar nosso encontro. Foi maravilhoso, abençoado, inspirado. Amém. E tomara que todos sejam assim. Vamos pedir então a intercessão da nossa Mãe Santíssima. Se Deus nos deixou todos esses caminhos para a gente encontrar a salvação, os sacramentos e outras tantas coisas que nós vamos ver, Ele também nos deixou a mãe dele para nós podermos aprender com ela, nos agarrarmos a ela e pedir a intercessão dela para que a gente consiga chegar então do outro lado desse rio. Vamos pedir então a intercessão de Nossa Senhora para que com a intercessão dela nós encontremos esse caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Bom resto de semana. Até a próxima. Eu dormi porque eu acordei às 4, dirigi 550 quilômetros, então acho que eu tô com um pouquinho de sono. Tchau. Eu tava. Mas acabou.